Olá, me chamo Rodrigues Neto. Estamos hoje recebendo o pastor Marcos Greconato, pastor da Igreja Batista Redenção. Estamos aqui também com o pastor Regivaldo Bessa, pastor da Igreja Bíblica de Limoeiro do Norte, ao qual sou membro. Estamos aqui recebendo o pastor Marcos Greconato para uma conversa a respeito da igreja, da vida da igreja, de tudo que envolve a vida dos membros, da relação do corpo de Cristo. E queremos ser edificados pela experiência, pelo ministério do pastor Marcos Greconato em sua igreja local, desenvolvendo líderes, pastoreando famílias, jovens, crianças. E queremos, nesse momento, pastor, além do agradecimento, né, desejar essas boas-vindas aqui, como o senhor já tem estado conosco esses dias. Então, queria passar aqui a palavra para o pastor Regivaldo e iniciar aqui esse momento de conversa. Então, queremos pensar um pouco, pastor Marcos, sobre, como o Rodrigues Neto falou, a igreja, uma igreja saudável, uma igreja que está sólida, bem fundamentada biblicamente. Eu queria começar pensando dessa forma. Depois de quase 30 anos pastoreando a mesma igreja, o que o senhor entende hoje por uma igreja sólida, saudável, que talvez não entendesse quando começou a pastorear aquela igreja, ou quando começou a ser pastor? O que o senhor poderia acrescentar ou dizer para nós sobre isso? Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos da Rádio Regional, os ouvintes que estão nos acompanhando agora. Obrigado por sua participação em estarem conosco aqui. É uma honra poder falar a todos vocês. Pastor, obrigado pela pergunta. Pergunta muito importante. O que torna uma igreja sólida, uma igreja madura, uma igreja ideal? Eu acredito que, a princípio, uma igreja madura é uma igreja instruída na Sagrada Escritura. Esse é o primeiro fator. Uma igreja instruída na Sagrada Escritura. E essa instrução vem pelo púlpito, vem pela pregação. Não vem pela intuição das pessoas, não vem pelas percepções que cada um tem daquilo que lê, mas sim pelo ensino sólido, bem fundamentado, construído a partir de uma hermenêutica, de uma exegese madura, bem feita, zelosa, por parte dos pastores e mestres da igreja. Começa aí. O segundo fator seria uma comunhão pacífica entre os membros da igreja. Isso não é meramente um bem social. Isso é consequência de uma teologia saudável. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo morreu para derrubar as barreiras entre os homens. A igreja que entende isso, que entende que o impulso, a base, o alicerce para a sua comunhão é a teologia da cruz. Uma igreja que entende isso é uma igreja que vai cultivar uma relação pacífica entre os seus membros. Os membros em si vão trabalhar para construir a paz e a unidade pelo vínculo da paz, vivendo em amor, vivendo numa harmonia substancial. Claro que uma harmonia perfeita é impossível neste mundo, mas uma harmonia pelo menos substancial. A igreja sólida é também uma igreja pura. Em que sentido? É uma igreja que pratica disciplina eclesiástica. Esse é um dos fatores mais negligenciados dentro do meio evangélico da atualidade. A ausência de um programa bíblico de disciplina eclesiástica, que envolve abordar em amor o crente que está em pecado, à luz daquilo que o próprio Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo 18, à luz daquilo que o próprio apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 5, em que tanto Jesus como Paulo dizem que o membro que está em pecado, Jesus falando isso em Mateus 18 especialmente, deve ser exortado. Se ele não ouvir, ele deve ser buscado por 2 ou 3 e exortado novamente. Se ele não ouvir, ele deve ser buscado pela igreja e exortado em amor novamente. E se ele não ouvir a igreja, mesmo depois dessa terceira abordagem, então ele deve ser considerado gentil publicano e a igreja deve removê-lo do seu meio, porque, diz Paulo, um pouco de fermento leveda a massa toda, e aquela pessoa vivendo em pecado obstinado, sem se arrepender, vai fazer com que toda a igreja seja maculada pelo procedimento errado que ela adota. Então, a pureza da igreja é outro fator fundamental para que a igreja seja saudável. E, por último, uma visão clara de discipulado.
o que é o discípulo de Jesus. A igreja tem que saber o que é isso, o que é um discípulo de Jesus. E é interessante observar o seguinte: depois que Jesus foi assunto aos céus, a prática de ser discípulo dele mudou. Quando Jesus estava aqui neste mundo, durante a sua humilhação, durante o tempo que ele viveu neste mundo, caminhando aqui e sentando nas nossas mesas e andando nas nossas estradas, comendo o nosso alimento, enfim, participando da nossa condição humana, a forma como ele exigia que os discípulos dele agissem era uma. Ele exigia muitas vezes que os discípulos vendessem todos os seus bens para segui-lo. Abandonassem tudo, família, tudo e o seguissem. Nem sempre ele fazia isso, mas algumas vezes ele fez isso. Havia esse tipo de discipulado quando ele estava aqui ao tempo da sua humilhação. Quando ele subiu aos céus, nós aprendemos nas epístolas que o discípulo de Jesus mudou o seu formato, o seu modo de mostrar que é um discípulo de Jesus. E de que modo mudou? Após a ascensão de Jesus, os discípulos de Jesus são pessoas fortemente envolvidas numa comunidade local de fé. Isso não existia ao tempo de Jesus. Ele falou que iria existir. Ele disse em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Mas ao tempo em que ele estava aqui, não havia igreja alguma. Quando ele subiu aos céus, ele inaugurou a igreja e agora os discípulos de Jesus são pessoas fortemente conectadas a uma comunidade local. Sem isso, não há como ser discípulo de Jesus. Tem muito crente achando que pode ser discípulo fora da igreja. Não pode. Não pode. O discípulo de Jesus, após a ascensão, ele é alguém que está numa comunidade específica de fé, vivendo em comunhão com seus irmãos, participando do partir do pão e das orações, ajudando os irmãos que precisam, ajudando os carentes, participando das disciplinas bíblicas ali daquela comunidade, celebrando a ceia do Senhor junto com seus irmãos e aprendendo sob a liderança de pastores e mestres. Esse é o discípulo de Jesus hoje. A igreja sólida entende isso, entende o que é um discípulo e segue zelosamente na manutenção desse modelo. Então, pastor, essas convicções, esses 4 elementos, o senhor já tinha essas 4 convicções desde o início do seu ministério? Não, assim, essas convicções eu as aprendi já logo no início, mas a minha dificuldade, quando eu comecei no ministério, especialmente da igreja que eu pastoreio agora, há quase 30 anos, a Igreja Batista Redenção em São Paulo, eu tive dificuldade de implementar essas coisas, porque é uma igreja que estava viciada com conceitos errados, com visões erradas, com noções de igreja que eu não sei de onde vieram. Não quero culpar ninguém, nem os pastores anteriores, nada disso, que eu sei que há vários fatores que podem influenciar na má formação de uma igreja, mas eu tive dificuldades com isso. Isso demorou algum tempo, eu sofri bastante, sofri oposições. É normal haver isso, oposições, especialmente de crentes que querem manter as tradições do passado e os seus costumes. Também de incrédulos infiltrados na igreja. Eu peguei uma igreja que havia muitos incrédulos infiltrados, pessoas que nunca tinham nascido de novo pela fé em Jesus, não sabiam que era salvação, viviam no pecado obstinado o tempo todo, estavam em cargos importantes e isso dificultou bastante a implementação desse modelo. Mas com a ajuda de Deus, com a ação do Espírito Santo e com o esforço, né, e o zelo que Deus colocou no meu coração, nós pudemos aos pouquinhos ir modificando isso e construindo uma igreja sólida. Ok, pastor, obrigado. Pastor, ainda tocando nesse assunto que o senhor já respondeu na primeira pergunta, hoje, graças a Deus, a gente tem muito material publicado, livros falando sobre membresia de uma igreja saudável, como se construir uma igreja saudável. Vários pastores já documentaram isso. E conectando a pergunta que o pastor Regivaldo fez, complementando isso, nessas dificuldades de implementação. Se o senhor pudesse aconselhar um jovem pastor que está nesse início de ministério, com dificuldades semelhantes de implementação, talvez o senhor olhando para esse período de início, como seria aliar essa experiência a esse momento de introdução com várias barreiras? Hoje, o pastor Marcos Greconato, no início de uma igreja, como seria o seu procedimento observando tudo isso?
O procedimento correto do pastor que está assumindo o ministério agora e que ele tem pouca experiência deve ser o seguinte, a meu ver. Ele deve primeiro adotar a filosofia de Neemias, o governador de Jerusalém ao tempo da reconstrução dos muros. A Bíblia diz que Neemias, quando chegou na cidade de Jerusalém, a cidade estava totalmente destruída, os muros em frangalhos, os muros em ruínas. O que ele fez então? Num episódio do seu livro, dos seus registros, ele diz que ele, uma noite, ele pegou uma montaria, um animal, montou nesse animal e saiu a avaliar os muros de Jerusalém silenciosamente, sozinho. E ele olhou toda a volta, ele foi até as ruínas e avaliou as ruínas ali durante a noite em silêncio, sozinho, sem contar para ninguém. E depois voltou para casa. Logo em seguida, ele elaborou um plano de reconstrução. Então, o que eu faria seria adotar a postura, a filosofia de Neemias. Eu não faria nada a princípio. Eu chegaria na igreja e observaria, sem que ninguém soubesse, eu observaria os pontos frágeis da igreja. Onde os muros da igreja estão mais destruídos? Quais são as rachaduras maiores? Quais são as ruínas que darão mais trabalho? Isso leva algum tempo. O pastor não pode chegar na igreja querendo mudar tudo. Ele tem que conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor as realidades, mapear os problemas. E tendo mapeado os problemas de forma inteligente, sob oração, pedindo sabedoria a Deus, tendo paciência, ele então deve, depois disso, estabelecer uma estratégia de ação. Então, tendo já uma visão mais clara dos problemas, começar a agir lentamente para reedificar os muros, por assim dizer, para manter a metáfora aí que eu usei de Neemias, os muros da igreja. Isso vai envolver, certamente isso vai envolver a pregação expositiva. Eu pregaria em Efésios, explicando o que é uma igreja. Eu faria isso, mostraria a natureza da igreja, mostraria a definição de uma igreja saudável, trabalharia com isso na escola dominical e nos cultos à noite, em mensagens expositivas do livro todo. Eu começaria a conscientizar a igreja acerca da disciplina eclesiástica a fim de remover aqueles incrédulos obstinados que querem viver no pecado e estão ali atrapalhando o crescimento e a pureza da igreja. Trabalharia com a conscientização disso e, mais adiante, agiria nesse sentido, no sentido de admoestar os que estão vivendo no pecado e, caso eles não aceitem a admoestação amorosa, então fazer o que Jesus e Paulo dizem, expulsá-los da comunhão dos santos para que um pouco de fermento não levede a massa toda. Eu começaria assim e seguiria nessa direção. Para manter isso, depois de muito trabalho, muitas lágrimas, muitas ameaças, muita oposição e muita perseguição, tem que haver perseverança, coragem. O pastor tem que ser um homem corajoso. Se ele não quiser enfrentar problemas, procure outra coisa para fazer. Há pastores que dizem, eu não queria estar no ministério, mas Deus me colocou aqui. Isso é mentira. A Bíblia diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O pastor está no episcopado porque ele quer. Quem ia para o ministério sem querer eram os profetas. Caso de Moisés, outros profetas não queriam, Jeremias, não queriam ser profetas, né? Foram forçados a ser. Os pastores não. Os pastores são pastores porque querem ser pastores. Então, se você acha que o ministério traz muito sofrimento, você não queria estar ali, saia. Saia. Se não suporta isso, então vá embora e faça outra coisa. Vá ser, sei lá, exercer qualquer outra profissão, mas se você não quer isso, então não entre para o ministério. O ministério vai envolver isso, oposição e sofrimento, e é necessário ter coragem. Coragem que vem do Senhor. Não preciso ser violento, nem mal educado, nem ríspido com ninguém, mas eu tenho que ser corajoso. Então ele corajoso seguirá em frente e implementará a sua reforma na igreja lá, mesmo com oposições e com ataques. Ele vai passar por isso. Mas tendo vencido, e com a ajuda de Deus ele vai vencer, tendo vencido, manter isso por meio da pregação expositiva e por meio de um controle da membresia, para que haja pureza e paz dentro da igreja. Pastor, um dos primeiros tópicos aqui da sua resposta à pergunta do pastor Regivaldo sobre a solidez de uma igreja foi a escritura, né? E agora a parte da pregação expositiva, ela já volta de novo aqui
desse movimento aqui de um início, tendo já experiência. Como é que o senhor lida, né, nessa instrução que envolve o púlpito, mas certamente além do púlpito? Como é que o senhor organiza a igreja em torno da Escritura, sabendo que não é somente um momento de culto, que é um momento de ensino da igreja? Nenhuma reunião da igreja pode acontecer sem ênfase na Escritura. Não existe dentro da igreja, ou não deve existir dentro da igreja, um momento que é um momento secular, um momento social, um momento de brincadeiras, um momento diferente que a Escritura não é usada. Não, tudo circula em torno das Escrituras. Então, se temos uma aula no departamento infantil, essa aula não é para passar filminhos para divertir crianças, não. Essa aula deve girar em torno das Escrituras para que as crianças, desde pequenininhas, tenham familiaridade com o texto sagrado. Reunião de jovens, retiros, passeios, almoços, tudo deve girar em torno das Escrituras. Se a igreja faz um bazar beneficente, ela deve, de alguma forma, criar uma estratégia para que as pessoas que chegam naquele bazar saiam dali com alguma instrução bíblica, quer no campo de evangelismo, quer no campo de edificação pessoal. Mas cada episódio, cada evento, cada programa da igreja deve ser marcado pela centralidade das Escrituras. Por quê? Porque na Escritura Deus fala. A Escritura como diz o texto bíblico, ela é teopneustos. Essa palavra é um adjetivo, significa ela é soprada por Deus, ela é falada por Deus. E se ela é falada por Deus, ela é única, ela é singular, ela é inerrante, ela é santa, ela é infalível. Eu não posso, como igreja, realizar nada a partir dela. Eu tenho que ouvir a voz de Deus cada vez que eu estou com o povo de Deus. Então, nada na igreja deve acontecer a parte da centralidade das Escrituras. O pastor deve usar a sua criatividade, por assim dizer, deve usar o seu zelo, deve aplicar o seu zelo nisso, para de alguma forma fazer com que tudo na igreja, reunião de senhoras, de homens, escola dominical, classe de crianças, passeios, almoços, seja o que for, de alguma forma se relacione com a centralidade da palavra de Deus. Então, com relação ao ensino e essa centralidade da palavra de Deus, as atividades giram em torno, né, da centralidade das Escrituras. Isso. Intencionalmente, as programações, além dos cultos, o discipulado, o acompanhamento mais específico com algum irmão que esteja precisando de um ensino. Qualquer visita... De modo prático, assim, como se organiza Sim. na sua igreja hoje. Qualquer visita que o pastor faz não deve ser uma visita meramente social para tomar um chazinho e comer bolachinhas, ainda que tomar chazinho e comer bolachinha seja muito bom. É bom. E não tem problema acompanhar o chazinho e a bolachinha. Mas a visita do pastor não é uma visita para isso, essencialmente ou basicamente para isso. Seja uma visita no hospital, seja uma visita na casa da pessoa, seja uma abordagem no gabinete pastoral, seja numa conversa que ele chama o membro da igreja para tomar um café numa padaria. De algum modo, o pastor deve injetar no meio dessa conversa, inserir no meio dessa conversa a instrução bíblica. A instrução na palavra de Deus, sempre com a palavra de Deus em punho. O apóstolo Paulo, ele ensinava a igreja como um todo e de casa em casa, o tempo todo falando sobre os desígnios de Deus. E assim devem ser as visitas pastorais, as abordagens pastorais. O pastor não deve centralizar, colocar no centro os seus insights pessoais, as suas percepções pessoais, o que ele acha, as suas opiniões pessoais. Ele pode até dizer isso, como ser humano que é, ele vai ter suas opiniões pessoais, mas ele deve deixar bem claro quando estiver conversando com alguém, olha, isso que eu estou dizendo é a minha impressão pessoal, é apenas uma opinião minha. A Bíblia não diz nada sobre esse assunto, a Bíblia não fala nada sobre esse assunto. Se falasse, eu abriria no texto agora e compartilharia com você, mas esse assunto a Bíblia não trata, então vou dizer a minha opinião pessoal. E é apenas isso, uma opinião humana. Mas naqueles assuntos que a palavra de Deus se manifesta, ele deve então abrir a palavra de Deus e se manifestar tendo como fundamento o que está escrito. É assim que deve ser o pastor em todas as suas abordagens. A palavra de Deus sendo o seu cajado constante, por meio do qual ele guia, dirige, exorta, disciplina e consola o povo de Deus que está sob seus cuidados. Então, pastor, pensando sobre isso, sobre uma centralidade da Escritura em tudo. Em todo evento ou programação, o que a igreja fizer. Como o senhor argumentaria para provar um pouco isso? Que
a pregação expositiva, a centralidade da Escritura. Tudo certo. Agora, por quê? Por quê? A minha ideia aqui nessa pergunta é isso, né? Porque é muito comum isso, como o senhor mesmo falou. Alguém vai visitar e ter só ali um momento social. Ou pregações que... Aquela pregação de 3 pontos, né? Lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto, e aí as pessoas gostam. Né? Então, só para o senhor desenvolver um pouco mais de uma argumentação do porquê. Por quê? Por causa da origem das Escrituras. As Escrituras têm uma origem divina. Elas são, como eu disse no começo, elas são sopradas por Deus. Elas são teópneustos, que é o adjetivo que eu mencionei que aparece em 2 Timóteo 3,16. O texto diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós não temos, na língua portuguesa, uma palavra correspondente a essa expressão, inspirada por Deus. Então nós traduzimos assim, inspirada por Deus, traduzimos por meio de uma expressão. Mas no texto original, o que nós temos é uma palavra só, teópneustos, soprada por Deus, que significa que a Escritura saiu da sua boca, ou seja, a Escritura foi como que ditada por Deus. Ela não foi ditada, mas é como se tivesse sido, porque cada palavra, cada verbo, cada preposição, cada substantivo, cada adjetivo, todos eles foram dados pelo Espírito Santo, por meio de autores humanos. E note porque é importante que ela seja ensinada. O texto fala, em primeiro lugar, ela é inspirada por Deus, e o texto prossegue dizendo que ela é útil. Útil para o quê? Bom, se ela vem da boca de Deus, dá para imaginar que ela é útil, porque não há mentiras nela. Deus é verdadeiro, não há mentiras em Deus. Tudo que ele diz é proveitoso, é válido, é importante, é edificante, é construtivo, é salutar. E o texto, então, levando isso às últimas consequências, o texto diz que ela é útil para o ensino, mostrando que há muitas áreas na vida do homem que ele precisa de instrução. Nós não sabemos, o homem que não conhece a palavra de Deus não sabe como agir em várias circunstâncias. Ele não tem elementos para tomar decisões éticas, muitas vezes, na vida. Decisões morais, muitas vezes, ele não tem elementos para tomar essas decisões, porque ele não sabe das coisas. E a Escritura, então, é útil para o ensino. Por isso, o pastor vai ensinar com ela em punho. Ela é útil para a repreensão. Nós precisamos de correção. Ela é útil para a correção, e para a educação na justiça. É interessante as palavras que aparecem aqui. A palavra epanortosim é uma das palavras que aparece aqui, que mostra a necessidade de consertar o que está torto. Nós temos áreas na nossa vida que estão tortas, que precisam ser endireitadas. Como elas serão endireitadas? Por meio das minhas percepções pessoais de verdade? Por meio dos meus insights e avaliações pessoais do que é certo ou errado? Por meio de uma ética subjetiva e vacilante, circunstancial, que é construída a partir das experiências que eu tenho? Tudo isso está sujeito a erros terríveis. Eu preciso de uma bússola fixa. Eu preciso de uma bússola que mostre a direção, onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste ou o oeste. Eu não posso ter na minha vida, dirigir a minha vida, por uma bússola oscilante, em que uma hora o norte é ali, outra hora o sul é lá, outra hora o leste é acolá. Eu não posso viver assim. Eu preciso de um padrão fixo de verdade, de moral, para conduzir o barco da minha vida com segurança, sem dar com ele nas rochas que vão fazer afundá-lo, vão fazer com que ele afunde. Eu não posso viver assim. Eu preciso de uma bússola sólida, uma bússola segura, fixa, que diga, a direção é lá. Siga naquela direção, porque você chegará no destino que você quer. Então, a palavra de Deus é essa bússola. Deus estabelece nela, ali é o norte, ali é o sul, ali é o leste, ali é o oeste. Siga nessa direção. O pastor, então, com essa bússola em punho, ele vai mostrar para as suas ovelhas, olha, isso está errado. Você está direcionando o barco da sua vida para o leste, quando você deve ir para o norte. Você está errado nisso. Arrume aí o leme, o rumo do seu barco, para que chegue no destino certo.
E o pastor poderá fazer isso com convicção e com certeza, porque não são palavras dele, não são opiniões pessoais dele, não são interpretações vazias dele. É a própria palavra de Deus servindo como seta, como bússola, como um mapa que aponta a direção. Então é fundamental isso, a Escritura é importante por causa disso. E mais, é só assim que o pastor será relevante. O texto diz, a fim de que o homem de Deus aqui não é o crente em geral. Homem de Deus aqui é uma expressão técnica, que se refere ao homem vocacionado por Deus. Há uma tradição desde o Antigo Testamento que usa a expressão homem de Deus para o homem vocacionado por Deus. Então aqui é o pastor. Para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, completo. Não haja falhas no seu ministério. Perfeito significa completo. Não alguém que não tem erros, mas alguém que é completo na realização das suas funções. Não há falhas na realização das suas funções. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós somos, por nós mesmos, pastores que somos, nós somos inadequados. Nós somos pecadores. Nós somos fracos. Nós não temos como pastorear um rebanho. Nós não temos elementos em nós, sabedoria suficiente para dizer como as vidas das pessoas devem ser conduzidas. Nós não temos condições disso. Muitas vezes não sabemos nem como conduzir nossa própria vida. Como poderemos ajudar outras pessoas em decisões que podem levá-las à vida ou à morte? Então a palavra de Deus nos dá essas condições. Olha, com ela, a palavra de Deus em punho, vocês serão perfeitos, pastores, e perfeitamente habilitados, em que pese as suas limitações. Vocês serão perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que boa obra? A boa obra de educar, repreender, corrigir e ensinar. Vocês serão aptos para isso, porque não se basearão nos seus impulsos naturais, nas suas opiniões subjetivas, mas naquilo que sai da boca do próprio Deus. E terão, então, um ministério frutífero e completo. Daí a necessidade da Bíblia. Obrigado, pastor. Pastor, o homem, por si mesmo, ele é religioso. Não é? Ele está sempre procurando algo que possa suprir essa necessidade, essa dificuldade que ele tem internamente. Sim. Nesse relacionamento interrompido, rompido. Não há como escapar com Deus. E, de um modo geral, olhando para o meio evangélico, gospel, no Brasil, nós podemos facilmente identificar que muitas pessoas vão à igreja para responder a essa necessidade de uma religião. E aí eles se tornam mais frequentadores de culto do que membros do corpo de Cristo. E olhando para essa experiência do senhor, né, quais são, talvez uma prática mesmo, né? Como evitar que uma membresia da igreja seja formada por frequentadores de culto e conduzi-las para serem membros ativos do corpo? Bem, existe o aspecto passivo e o aspecto ativo em que o pastor pode trabalhar para a construção de um rol de membros saudável. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer esse impulso religioso dos homens incrédulos. Mas notem, esse impulso religioso não é um impulso meramente piedoso, eu quero encontrar uma divindade para adorá-la. Não é assim. Esse impulso religioso não vem de um desejo de adorar o que é sobrenatural. Não é assim que funciona. O desejo religioso, o impulso religioso vem do objetivo da pessoa de obter favores sobrenaturais, se dar bem na vida. Porque os pagãos das religiões do panteão greco-romano e ainda hoje o paganismo atual, as diversas divindades que são adoradas por aí afora, por que os pagãos adoram os deuses? Ou por que os pagãos adoravam os deuses? Para obter boas colheitas, para não ficarem doentes, para o gado se multiplicar, para ficarem ricos, para não terem problemas na vida. Então, qual é o que está por trás desse impulso religioso? Por trás desse impulso religioso, além do reconhecimento de que existe, de fato, uma divindade, Romanos fala que não existem ateus. Romanos fala que os atributos de Deus claramente são reconhecidos na criação, de modo que não existe ateu nenhum, na verdade.
O que existe é o homem que tenta matar esse impulso dentro dele, e aí então se define como ateu. Mas o ateu de verdade não existe, é impossível. Porque há na mente do homem algo embutido ali que aponta para a divindade, além da revelação geral que grita dia e noite que Deus existe. Então o ateu de fato não existe. Existe o homem que tenta matar esse impulso dentro dele, essa convicção que ele tem, para tentar aliviar sua consciência e viver como ele quer. Mas isso tudo, o homem que tem essas noções de Deus e que tenta, então, não matar esses impulsos, mas buscá-lo, busca com esse objetivo, de obter vantagens pessoais, vantagens para si, ter uma vida melhor, ter uma vida sem problemas, ter uma vida livre de percalços. Então, quando ele vai numa igreja com esses objetivos e ele entra nessa igreja, e essa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que não promete riquezas, é uma igreja que não promete sucesso, é uma igreja que não promete felicidade neste mundo, pelo contrário, fala: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, e que aponta para as lutas todas da vida cristã, que fazem parte da vida cristã, porque se mataram o próprio rei, o que farão com os seus súditos? Então, quando ele entra numa igreja bíblica e descobre que ali o que temos é a sã doutrina, a pregação do arrependimento de pecados, a pregação da consagração de vida, ele percebe que não está onde ele gostaria de estar. E aí, então, ele sai e procura essas comunidades que se chamam de igrejas, mas não são, onde é pregado sucesso, né? E ali você é a menina dos olhos de Deus, você é maravilhoso, né? Jesus olha para você, ele suspira, né, como uma adolescente apaixonada, e vê você como centro do universo, e eleva você. Meu Senhor, aquelas lorotas todas que estamos cansados de ver os falsos mestres vomitar por aí afora e gritar a plenos pulmões. Tudo mentira, tudo falsidade, mas isso atende o desejo pagão do homem moderno, que é pagão e que procura divindade com esses objetivos. Então a pregação bíblica, a igreja bíblica, ela por si só, ela vai ter uma espécie de defesa natural. Quando essas pessoas chegam nela, elas não ficam. Elas percebem, peraí, aqui eu não sou a menina dos olhos de Deus aqui eu não tenho promessas de sucesso e prosperidade, eu vou procurar uma igreja que seja mais otimista em relação a isso e vai embora rapidinho. Essa seria a postura, por assim dizer, a atitude passiva do pastor. Ele não tira ninguém, a pessoa chega e sai por si só. A outra forma é você, quando vai receber um membro, aí sim a postura mais ativa, dinâmica. Você, como pastor, quando vai receber um membro, perguntar para a pessoa: você é crente? É uma pergunta direta, simples e fácil. O crente sabe responder. Se a resposta for: eu já nasci crente, sempre fui crente, sim, eu creio, eu já fui batizado, ou coisa do tipo, eu tive uma iluminação e eu vi uma luz no céu, ok, você já sabe que não é um crente coisa nenhuma. Se ele disser: sim, eu sou um crente, aí vem a pergunta fatal. Eu sei que é fatal porque eu sempre faço essa pergunta e fico abismado com as respostas que eu ouço. Eu pergunto: como foi a sua conversão? É aí que a casa cai. Eu estava com uma dor nas costas, aí eu fui à igreja, a dor nas costas passou. E aí eu continuei vindo na igreja com medo da dor nas costas voltar, caso eu deixasse de vir à igreja. Então essa foi sua conversão. Algo que eu resolveria com um Tilenol. É isso. Isso foi a sua conversão. Ok. Eu já sei que estou diante de um incrédulo. E coisas semelhantes. Pastor, eu estava andando, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu estava dormindo, eu tive um sonho, e ali apareceu um anjo. Ok, já sei que não entendeu nada do evangelho. Então, quando a pessoa responde: olha, pastor, eu em dado momento ouvi uma pregação e descobri que eu era um pecador perdido, e naquele momento eu falei: Senhor, eu preciso da salvação. Eu aprendi pelo evangelho que tinha que crer no Senhor Jesus, entregar minha vida a Ele pela fé e confiar nele somente para a minha salvação. E eu fiz isso, eu criei no Senhor Jesus naquele dia. E eu recebi em minha vida. Ele transformou a minha vida. Hoje eu sou um pecador perdoado com a esperança celeste. Opa! Aí é diferente. Esse vai ser membro da igreja. O outro vai ser evangelizado. O outro não vai ser mandado embora. O outro vai ser evangelizado.
E se ele se converter, será membro da igreja. Com isso, então, o pastor mantém um padrão de rol de membros bastante saudável, com crentes de verdade na igreja. Ok. Pastor, e como o senhor mencionou, pastor precisa ser alguém corajoso, perseverante. Esses elementos que o senhor citou, como pregação, disciplina eclesiástica, uma comunhão realmente bíblica. E no decorrer do desenvolvimento dessas práticas, desses princípios bíblicos, surgem conflitos. Muitas, como o senhor falou, às vezes pessoas ficam presas a tradições, não entenderam. Às vezes o pastor instrui e a pessoa não entendeu ou não quer aceitar uma verdade bíblica. E muitas vezes isso gera divisões, gera críticas, conflitos, e pessoas deixam a igreja. No que o senhor já passou, o que o senhor tem aprendido, como um pastor deve reagir diante dessas situações? Olha, é assim, o pastor, em primeiro lugar, o pastor deve tomar cuidado com o seu próprio coração. Porque é interessante observar o que aconteceu, por exemplo, na igreja de Éfeso, quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, logo no comecinho do capítulo. O que aconteceu? Aquela igreja, ou o líder daquela igreja, ele iniciou e foi vitorioso numa luta contra falsos mestres extremamente pesada. Nicolaítas são chamados, Sim, né? ele se envolveu nessas batalhas e foram batalhas pesadas. A igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, aqui em Apocalipse, estamos no ano 95. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ou melhor, quando ele se despediu dos Efésios, em Atos 20, ele avisou que isso iria acontecer na igreja de Éfeso, que falsos mestres se levantariam e arrebatariam pessoas do próprio rebanho. Então a igreja de Éfeso foi marcada muito por isso, pela presença de falsos mestres, por oposições, por lutas, por brigas ali. E Jesus, em Apocalipse 2, elogia o líder da igreja de Éfeso e a igreja em si, porque eles foram zelosos e vitoriosos no ataque contra falsos apóstolos e falsos mestres. Mas ele diz o seguinte: olha, só tem um problema com vocês. Você abandonou o seu primeiro amor. O que significa isso? No meio da batalha e da luta, você se embruteceu demais. Você se tornou um homem amargo. Você, igreja, se tornou uma igreja rude, dura demais, seca demais. Você perdeu a ternura, a brandura, a docilidade. A guerra tornou o seu coração um coração pesado, amargo e severo demais. Foi um efeito natural da batalha. Eu sei que isso acontece porque eu sou filho de militar. Meu pai era policial em São Paulo, quando eu era menino. E meu pai saiu da polícia e, depois de algum tempo que ele saiu da polícia, ele dizia: olha, quando eu era policial, eu não sorria. Eu mexia tanto com pessoas ruins e era tão constante isso, eu sempre sendo hostilizado e desafiado a atacar o inimigo e a lidar com bandidos e pessoas cruéis e pessoas más, que aquilo foi me embrutecendo, eu não sorria mais. Se alguém chegasse para mim e fizesse alguma brincadeira, eu respondia com grosseria. Eu era áspero, eu não mostrava docilidade nenhuma. A polícia fez isso comigo. E agora estou tentando me livrar desse meu jeito que eu adquiri nos tempos de militar. E isso é uma verdade. Isso pode acontecer com o pastor. Aconteceu comigo. Eu, depois de muitas lutas no começo do ministério na Igreja Batista Redenção, eu virei um pastor guerreiro. Eu era um soldado sempre com a espada na mão, o escudo e o arco e a flecha, e qualquer sombra de perigo eu partia para cima como um leão. E aprendi, Marcos, não. Você fez um trabalho bom, purificando a igreja dos maus. Mas você está lidando com o meu povo. A igreja que eu comprei com meu sangue. Você deve tratar essa igreja com docilidade, com paciência, com amor paternal.
Assim como o pai, algumas vezes é severo, e outras vezes, a maioria delas, é dócil e pega nos braços, você deve mesclar essas duas coisas. Seja severo quando for preciso, mas não perca o amor pelas pessoas que você tem que nutrir. Então, esse é um fator importantíssimo. O pastor tem que cuidar para não se tornar alguém amargo demais. Então, esse é um fator crucial. E a pergunta na sequência qual que era, além disso? Era como reagir diante desses desafios, Ok. das divisões, Ok. pessoas saindo de igreja, Sim. liderança sendo questionada. Ótimo, muito bem. Depois disso, então, tendo esse cuidado pessoal, obrigado, pastor, por refrescar minha memória aqui. Eu vou falando, acabo esquecendo qual foi o centro da pergunta. Um outro fator mais prático a se realizar em face disso é, passado o problema, agir com transparência. Reunir os irmãos numa reunião especial, só com os membros da igreja, convocá-los e dizer, irmãos, nós passamos por uma crise pesada, eu cometi alguns erros durante essa crise, eu tomei algumas decisões, talvez movido por uma emoção que não era correta, eu quero pedir perdão para os irmãos, peça perdão pelos erros que você cometeu durante a administração da crise. Isso não detrata de modo nenhum seu valor pessoal, isso não detrata sua autoridade, muito pelo contrário. Isso faz com que a sua autoridade até cresça, desde que você faça isso com sinceridade. Diga, irmãos, me perdoem porque em dado momento eu agi de modo errado. Segundo lugar, irmãos, eu quero abrir aqui para que os irmãos façam perguntas acerca do que aconteceu. Porque há muitos comentários correndo pela igreja e chegando nos ouvidos dos irmãos de forma distorcida. Então, nós temos que colocar um ponto final nesse episódio. E para isso eu estou aqui hoje, para esclarecer tudo. Os irmãos estão ouvindo falar que aconteceu isso. Isso é mentira, isso não aconteceu. O que aconteceu foi A, B e C. Alguma dúvida? Perguntem. Ah, pastor, eu soube que o irmão também foi embora da igreja porque o senhor falou isso da filha dele e tal. Não, vamos esclarecer. Isso não aconteceu e nem ele disse isso. Nem o próprio irmão disse isso. Isso alguém deduziu de alguma outra coisa. Esse assunto nunca foi levantado. Enfim, o pastor vai mostrar ali tudo o que aconteceu e vai suplicar aos irmãos, dizendo, irmãos, tudo isso aconteceu, não vamos deixar que isso deixe mais marcas. Pessoas foram embora, não deixe que essas pessoas influenciem vocês e fiquem falando mal da igreja o tempo todo. Vamos tirar todas as nossas dúvidas aqui, esclarecer tudo e seguir em frente. A igreja não pode parar por causa disso. E então, numa reunião, ele resolve todos os problemas, sana todas as dúvidas e diz, irmãos, vamos colocar uma pedra sobre esse assunto agora e seguir em frente. Geralmente isso funciona. Eu já fiz isso algumas vezes, foi preciso fazer isso e foi uma bênção na nossa vida. Todos os irmãos entenderam tudo, lavaram a roupa suja em casa, pediram perdão dos seus erros, eu pedi perdão dos meus erros, tudo foi esclarecido e a igreja tomou de volta o seu rumo, as suas rédeas e seguiu no caminho da busca dos seus alvos principais. Pastor, a sua resposta à pergunta do pastor aqui enseja a gente tocar num tema que tem sido muito debatido, essa questão de líderes narcisistas, né? Pastores que entendem que o rebanho é deles e não do Senhor, por assim dizer. Sim. Né? Então, essa realidade de um pastor corajoso, de uma liderança que tem que ter dureza, mas também doçura, pode, na sua opinião, se camuflar um pouco com essa realidade do narcisista? Pode. E como a gente pode distinguir isso? Porque o irmão que passa por uma realidade como essa, ele pode criar uma couraça, um casco tão duro que quando ele tem um diálogo com o pastor e pergunta se ele está lendo a Bíblia, por exemplo, uma coisa tão comum, ele já pode achar que está vivendo uma liderança como aqueles moldes, né? Então, a minha pergunta principal é essa: um pastor corajoso pode se confundir com um pastor narcisista? Pode acontecer do pastor querer a igreja servindo a ele. E se isso acontecer, Senhor, não estamos diante de um pastor, estamos diante de um reizinho
que quer ter súditos. E isso aí está cheio. Infelizmente, um reizinho que quer ter súditos que não podem contrariar sua vontade, porque ele acha que ele é ungido do Senhor. Ele entende isso aí, ele aplica a ele essas figuras do Antigo Testamento. Eu disse num outro podcast que eu participei, num outro programa, eu disse que, na realidade, todos os crentes são ungidos do Senhor. Sacerdócio universal. 1 João fala que todos nós recebemos a unção que vem do alto. Então o pastor ele não desfruta de uma posição espiritual mais elevada. Ele desfruta de uma posição de liderança na igreja que é saudável, tem que ter. Qualquer instituição tem que ter um líder. Esta rádio, se esta rádio não tiver um líder, o que vai virar isso aqui? Todos mandando. Se uma casa, um lar, não tiver um líder, o que vai virar essa casa? Se uma empresa não tiver um líder, o que vai virar essa empresa? Se um governo não tiver um líder, o que vai virar esse governo? Se a igreja não tiver liderança, o que vai virar essa igreja? É um caos completo. Então o pastor tem que liderar, mas ele tem que liderar como um servo. Eu estou aqui para liderar como um servo. E lembrar, a igreja não é minha, ela não está aqui para me atender. É interessante observar o seguinte, há um livro que eu li recentemente, de um escritor chamado Timothy Leniak. Ele escreveu um livro sobre pastores segundo o coração de Deus. E ele fez um estudo sobre a figura do pastor, desde o Antigo Testamento até o Novo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos a palavra pastor presente ali, aplicada a seres humanos. O que o Dr. Leniak fez? Ele estudou como, ao longo dos séculos de história bíblica, essa figura, essa palavra pastor aplicada a uma pessoa foi sendo carregada de significado. Quando nós chegamos no Novo Testamento, essa palavra tem uma carga de significado muito forte, acumulada ao longo de séculos, desde a época dos patriarcas. Jacó era pastor. Então, quando os escritores do Novo Testamento usaram a palavra pastor para designar um ser humano que cuida de seres humanos, essa palavra tem uma carga semântica imensa. São toneladas de significados presentes, embutidos nela. E o principal deles, o primordial deles é o seguinte: os pastores no Antigo Testamento, começando com Jacó, passando por Moisés, quando eles pastoreavam ovelhas, o rebanho nunca era deles. Eles eram subpastores que trabalhavam para alguém que era o dono do rebanho. E é interessante isso, porque quando chegamos no Novo Testamento, naquele diálogo memorável entre Jesus e Pedro, Jesus fala, você me ama? Ele fala, eu amo. Jesus fala, apacenta. Minhas. Você apacenta, você é o pastor, apacenta as minhas ovelhas. Trazendo toda essa carga veterotestamentária milenar. Milenar. Apacenta as minhas ovelhas. Então, quando o pastor tem consciência da carga semântica dessa palavra e descobre que as ovelhas não são dele, alguém comprou as ovelhas, ele apenas cuida delas. Quando ele descobre isso, ele é vacinado contra esse perigo de achar que é um pequeno reizinho num pequeno país chamado igreja, e ali ele deve ser servido, obedecido e jamais contrariado. Jamais. Ele perde essa noção, ele sabe. Eu estou aqui servindo o dono do rebanho. E o meu papel é cuidar dessas ovelhas. Se as ovelhas precisarem de uma repreensão, elas serão repreendidas. Mas eu devo estar atento para o que há no meu coração, avaliar a mim mesmo sempre, sabendo que eu sou um servo e não senhor. Isso vai ajudar o pastor a prosseguir. Aprendi muito com isso, e isso mudou muito a minha postura ao longo do ministério. Olhar para a igreja com simpatia. Meus irmãos amados, comprados pelo sangue do meu rei, eu devo honrá-los, servi-los, abraçá-los, sorrir para eles, fazer com que eles se sintam bem na minha presença e amá-los de verdade, orar por eles, visitá-los, sofrer com eles, sabendo, eles não são meus. Eu sirvo o rebanho de um supremo pastor divino. E é meu papel fazer com que eles cresçam e sejam protegidos sob o meu cajado.
Então, isso vai ajudar o pastor a ser um pastor bíblico e correto nas suas posturas e decisões. Então, pastor, diante disso, até onde vai a autoridade pastoral e a submissão das ovelhas dos crentes daquela igreja local? A autoridade pastoral vai até onde ele impõe o que a Escritura diz. A autoridade não está baseada nas suas percepções próprias. Ele não vai dizer, é assim porque eu quero. Não. Ele vai dizer, é assim, desse jeito, e tem que ser assim, e você tem que se submeter a isso, porque eu, como ministro do Evangelho, eu, como expoente da palavra de Deus, estou mostrando para você. É assim que você deve tratar a sua esposa. A esposa é minha, eu trato como eu quiser. Não, não. Você é um crente? Sou. Então você não é dono da sua vida nem das suas opiniões. E eu, como seu pastor, tenho toda a autoridade para dizer isso para você, não uma autoridade baseada meramente na minha posição, mas na palavra de Deus. Qualquer crente pode chegar para você e dizer isso. Você está errado e você tem que mudar o seu modo de tratar a sua esposa, usando aqui um exemplo de família, né? Você tem que mudar isso. E você tem que se sujeitar a isso, porque a autoridade que eu estou demonstrando agora não se fundamenta nas minhas percepções, nos meus insights pessoais. Se fundamenta na Sagrada Escritura, que é a verdade. E se você não se submeter a isso e continuar tratando a sua esposa como um cão, você será disciplinado. E se não se arrepender, será expulso desta igreja, a fim de que você sirva como exemplo aos demais maridos. Então, é até aí que a obediência vai. Agora, o pastor não pode impor seus desejos próprios. Isso não. Ele pode compartilhar. Irmãos, eu gostaria que fosse assim. O que os irmãos acham? Eu gostaria que a nossa igreja investisse um pouco mais em missões. Mas eu não posso decidir o que fazer com o dinheiro da igreja. Eu posso orientar os irmãos como pastor que sou. Eu sou um guia. E eu tenho essa percepção. Os irmãos me apoiam nisso? Sim, pastor, apoiamos. Ok, vamos em frente. Então, teria áreas de autoridade quando vem diretamente da Escritura. Sim, ponto final. E áreas de conselho, direção. Sim. O que lhe dá segurança. Se o pastor tem uma igreja que ele consulta, ou um grupo de pessoas que a igreja elegeu para ajudá-lo, e esse grupo que a igreja elegeu para ajudá-lo, diáconos, por exemplo, outros pastores, uma liderança, um conselho, algumas vezes têm presbíteros, né? Enfim, se a igreja elegeu esse grupo para isso, ele vai consultar esse grupo. Irmãos, olha, eu estou aqui diante de uma decisão e, de acordo com a Sagrada Escritura, eu não tenho uma diretriz específica. E eu preciso de uma orientação de vocês. Eu tendo a ir nessa direção, que devo fazer? Pastor, acho que não. Ok, vamos avaliar isso melhor. Mas é necessário que haja essa compreensão. Pastor tem autoridade? Tem. Mas não é uma autoridade fundamentada meramente na sua pessoa, não é subjetiva. Ela é objetiva com base na Escritura. Deus o colocou lá para ser líder. Obedecei os vossos guias, diz o texto. Sejam submissos a eles. Mas esses pastores pressupõe-se que estão dando ordens com base na palavra de Deus e não em seus caprichos pessoais. Pastor, o senhor tocou aí no assunto da liderança, né? Falando sobre presbíteros, conselhos, homens que é até prudente que o pastor os tenha por perto para essas questões que a Bíblia não tem uma autoridade específica. Então, como o senhor avalia esse cenário macro? Como isso tem sido a sua experiência na igreja, de formação de líderes? Como o senhor identifica, como o senhor os separa? Não só para o ministério pastoral, mas para formar esse conselho de homens que o senhor tem sempre por perto, para esses momentos assim mais cinzentos da caminhada. O primeiro fator é a observação. Conhecendo as ovelhas, você vê quem são as pessoas que podem exercer o cargo de liderança a partir dos critérios que são expostos pela palavra de Deus, não meus critérios pessoais. Eu não vou escolher um líder porque ele tem dinheiro. Muitos pastores fazem isso. Quem tem mais dinheiro é líder, quem tem menos nunca vai ser líder. Há pastores que seguem esse critério. Eu não posso seguir esse critério. Quem tem mais diplomas é líder, quem tem menos diplomas nunca vai ser líder. Quem tem mais formação, sim, quem não tem, não. Enfim, quem é mais simpático é líder, quem não é tão simpático não é. Não é esse o critério. Os critérios estão em 1 Timóteo 3 e Tito 1. São critérios do pastor, são critérios dos diáconos. Então, eu vou observar esses critérios.
passa, então, primeiro por uma observação silenciosa. Eu conheço os membros da igreja e eu vejo aquele homem é um homem que preenche os requisitos para uma liderança eclesiástica. Veja ele, olhe para ele, olhe para o modo como ele trata seus filhos, como ele educa seus filhos. Veja a conduta dos seus filhos sob o seu comando. Veja como é sua esposa. Veja como é sua família. Veja como são os seus negócios, a sua vida pessoal, o seu caráter, a sua postura, as suas ações, suas reações. Observe tudo isso. Você vê que aquilo se encaixa nos padrões de 1 Timóteo 3, especialmente. Para os diáconos, para os líderes da igreja, para os pastores. Ok, esse homem pode ser um líder na igreja. O que eu faço, então, a partir daí? Observando esse cenário e detectando alguns irmãos na igreja que se encaixam nesse padrão, não por terem amizade comigo, não por serem mais amigos meus, nada disso, isso não entra no critério, mas sim o que eu mencionei nos textos de 1 Timóteo 3. Então, eu seleciono essas pessoas e os convido. Eu faço um convite para eles e digo o seguinte: eu gostaria que vocês participassem de um grupo de treinamento de liderança. Nós chamamos esse grupo de HELP, com R. Parece inglês, mas não é. É HELP com R. Reunião de Estudos para Líderes em Potencial. Esse é o significado da palavra HELP com R. E então esses homens participam de mentorias comigo ao longo de um dia. Então, uma vez a cada 2 meses... eles participam dessa mentoria comigo, em que nós lidamos com assuntos práticos que eu trago, referentes à vida eclesiástica, e tentamos solucioná-los a partir das Escrituras. E então passamos o dia todo debatendo questões teológicas e vivenciais próprias da vida da igreja. Então, além desse treinamento de mentoria, ao longo de um dia todo, a cada 2 meses, nós temos também aulas semanais, matérias específicas que nós nos encontramos para estudar essas matérias. Atualmente estamos estudando filosofia do ministério pastoral. Estamos estudando isso. E esse grupo HELP está participando dessa matéria. É uma matéria que dura acho que 3 meses só. Eles fazem essa matéria, depois aguardam surgir outra matéria no seminário para que eles cumpram o currículo deles. E é assim, depois que isso foi feito, então eles ficam prontos para exercer a liderança. E aí ficam no aguardo. Quando surge uma vaga ou uma necessidade na liderança, então eles são chamados. Olha, precisamos que você assuma um cargo de liderança na igreja. Você aceita? Você já está pronto. Você já fez o HELP, você já tem os requisitos todos. Você quer participar da liderança? Sim, eu quero. Então ele é colocado naquela posição com a aprovação da igreja. Ele é apresentado para a igreja aprova e então ele entra para a liderança. É assim que nós funcionamos na Igreja Batista Redenção. Pastor, aí nesse contexto aqui, né? Como é que começou e por que o senhor começou a fazer esse tipo de trabalho aí no HELP? Porque eu cheguei na igreja e não tinha líder nenhum, só eu. E eu achava isso perigoso. Eu tinha um governo monocrático, né? Eu era a única autoridade na igreja. Eu achava isso muito perigoso para mim. Eu precisava de um grupo de conselheiros, de auxiliares, de ajudantes. Eu precisava disso. Eu não sou Deus, eu não sou um deusinho. Eu sei que há muitos pastores que querem ser monocráticos e não, diácono só atrapalha, né? Diácono só atrapalha, outros pastores vão fazer só criar problemas para mim, então não querem, né? Eu nunca fui um líderzão, nunca na minha vida fui um líderzão. Eu nasci num lar muito humilde, sempre fui muito subserviente a tudo, às autoridades, professores, né? Eu nasci numa choupana, num lugar muito humilde. Eu fui criado num bairro muito pobre. Eu, muito cedo na vida, eu vendia coisas na rua. Eu saía pelas ruas lamacentas, nas ladeiras lá da Zona Leste de São Paulo, vendendo meia, vendendo sabão, vendendo detergente, vendendo tudo que tinha, trabalhando lá. Trazia o dinheiro todo amassado na minha mão, jogava em cima da cama para minha mãe contar. Ela contava o dinheiro, pegava tudo para ela, não me dava nada. Aí comprava mais sabão e eu saía vendendo pela rua, né? Então eu fui criado assim, muito subserviente, sempre obediente aos professores, obediente aos pais, obediente aos pastores, sempre muito obediente. Nunca fui um líder na escola, em grupo nenhum nunca fui um líder, nada, né? Então eu aprendi a ser um líder meio que na marra, né? Hoje as pessoas olham para mim e pensam que eu sou, né, o leão lá, o líderzão, nada disso. Eu morro de medo das coisas. Eu ainda sou um homem muito tímido, parece que não, mas sou muito tímido e muito medroso.
é que o Senhor me ajudou e me deu um coração de aço. Eu não tinha um coração de aço, eu tinha um coração de geleia. E do ministério o Senhor me ensinou a liderar. Mas essa liderança que eu exerço é uma liderança que eu exerço reconhecendo as minhas limitações que eu conquistei, que eu reconheço existirem desde criança. Desde criança eu aprendi das minhas limitações ali, sempre temeroso, sempre com medo de tomar a frente, sempre assim por causa da minha criação muito humilde. Então até hoje eu sinto a necessidade de ter mais pessoas ao meu lado, até como protetores e conselheiros. Hoje eu sou o líder principal na minha igreja, mas eu tenho mais 4 pastores e estou formando, estava com o conselho diaconal agora, que cumpriu o tempo dele, agora estou com cerca de 11 pessoas no HELP, visando o aumento da liderança, além da liderança administrativa, né? Mas eu sou o líder maior da igreja, mas eu preciso deles. E as decisões que eu tomo, eu sempre os reúno e falo com eles, olha, eu preciso da sua orientação nisso aqui, o que eu faço nisso. Então, eu criei esse sistema de criação de líderes, de formação de líderes, por causa da minha experiência no início. Eu cheguei lá, não tinha líder nenhum. E eu precisava disso, até pelo próprio perfil que eu tenho como ser humano, né? Eu preciso de me sentir mais seguro com conselheiros ao meu lado. Na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Então, aprendi isso na marra. Entendi, pastor. Então, essa forma que o senhor usa para manter a igreja, caso o senhor saia, né, na sua ausência. O que o senhor podia dizer? O senhor está fazendo isso, então é com esse propósito? O que o senhor pode acrescentar quanto a isso? Eu, ao longo dos anos, eu criei sucessores para mim. Eu investi nisso em pessoas da igreja. Então, por exemplo, eu tenho na minha igreja o pastor Thomas. Eu comecei a discipulá-lo quando ele tinha 16 anos de idade. Ele tem 53. Ele chegou na minha igreja, numa outra igreja que eu era membro, que eu era pastor de jovens, e eu comecei a discipulá-lo lá. Os anos se passaram, ele foi trabalhar comigo na Redenção, e é um grande amigo pessoal, acho que o meu melhor amigo é o pastor Thomas, e, não, sem dúvida, é o meu melhor amigo, o pastor Thomas, e ele é um discípulo amado, que me superou. É o caso em que o discípulo superou o mestre. Ele me superou em conhecimento, e não só em conhecimento, mas em praticamente tudo ele me superou. E ele é alguém que está ali preparado para assumir caso eu tenha que sair por algum motivo. Além dele, tem um pastor de uma geração 10 anos mais nova. Eu investi também na vida do pastor Isaac, que tem 40 anos. Tem um de lá de 53, tem um de 40. O pastor Isaac, quando eu cheguei na igreja, ele era um menininho. É um garotinho, pequenininho. Devia ter 9 anos de idade, 10 anos de idade, quando eu cheguei na igreja, mais ou menos. Eu discipulei e o treinei também. Eu abri uma escolinha de pregadores. E ele participou dessa escolinha ainda pré-adolescente, visando um dia ser um líder da igreja. Hoje ele é um pastor. Ele se casou com uma moça que também chegou na igreja pequenininha, se casou, tem filhos, eu batizei, eu consagrei ao ministério pastoral com a aprovação da igreja, e ele está lá também, totalmente preparado, um pastor completo, maduro. Tem também o pastor Nicolas, esse já tem 30 anos, note que eu pego um a cada 10 anos. Esse eu peguei para treinar com 8 aninhos de idade, fez parte da minha escolinha de pregadores também, fez parte também de um outro curso que eu dei lá, no próprio HELP também, e hoje ele, junto com o pastor Isaac, ele lidera o seminário e também lidera a igreja junto comigo. É um outro homem que também está pronto ali para a sucessão quando eu tiver que sair. Eu quero ainda pegar mais um de 20 anos, mas não estou achando. Eu tenho já um de 50, um de 40, um de 30, está faltando um de 20. Mas está difícil achar um de 20 para que eu possa treiná-lo assim, para que participe de uma sucessão no futuro. Mas se eu sair da igreja hoje, eu fico tranquilo. Porque eu tenho ali 4 homens, tem o pastor Robson também, desculpe. O pastor Robson fica bravo comigo que eu esqueci dele. O pastor Robson também participa da igreja, é que ele não é de tempo integral, o pastor Robson. Ele tem o trabalho secular dele, ele só tem os fins de semana livres para a igreja. E eu não tive com ele um programa de treinamento prolongado. Eu fui professor dele durante um bom tempo, durante 4 anos fui professor dele. Mas ele não participou de um programa prolongado como os demais pastores que participam lá. Mas é um pastor também habilitado para participar da sucessão, caso eu tenha que sair. Então eu tenho ali 4 pastores, eu posso sair tranquilamente. Saindo da minha igreja hoje, ela caminha tranquilamente. Eu sou totalmente desnecessário.
hoje na minha igreja. Se eu for embora, a igreja vai funcionar muito bem, a igreja vai seguir em frente muito bem, porque eu investi ao longo dos anos em homens que podem conduzi-la até melhor do que eu. Então, pastor, a igreja iria funcionar muito bem do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pronto. Sim. Nós somos muito unidos no pensamento, até porque fui eu que ensinei eles. Então, eu os ensinei, então o modo de pensar deles é exatamente como o meu modo de pensar. Nós temos uma unidade de pensamento muito grande, não há oposição entre nós. Então, por isso, a igreja funcionaria como funciona agora, sem problema nenhum. São homens consagrados, santos, são homens sábios, que governam bem a sua casa, que dão exemplo de vida. Eu só quero imitá-los. O meu desejo é apenas imitar esses homens, os pastores que eu tenho ali ao meu lado. Eu louvo a Deus porque Ele me protegeu, Ele colocou um escudo à minha volta com esses homens ali. Quanto tempo, pastor, para o senhor dizer, agora eu tenho esses homens aqui, ou um, ou dois, não sei se já é essa quantidade, mas quanto tempo levou? Senhor, então, há uma sucessão aqui, eu tenho pessoas que me deixam seguro no modo de dizer, nós sabemos que a segurança está no Senhor, mas no que se refere à igreja. Quanto tempo? Porque o senhor disse que chegou Certo. e estava só. Sim. Então, Pra exigiu isso acontecer- esse tempo de treinamento, de paciência. Para chegar nesse ponto, 20 É. anos. 20 anos. 20 anos. Então, houve muita perseverança, É. paciência. 20 aninhos deu para... No decorrer do trajeto, houve alguém que o senhor investiu e não foi? Não, Sim, sim. Não, Houve, sim. não deu para ser um líder, Sim, não deu para houve. estar com o senhor. Não por problemas como pastor. morais, mas pelo próprio perfil da pessoa. A pessoa não tinha o perfil acadêmico. Eu lamento dizer, mas o pastor tem que ser um homem acadêmico. Ele tem que ser um homem de letras. Se ele é um homem que não gosta de ler, como é que ele vai ser o pregador da Bíblia? Se a Bíblia é um livro que exige hermenêutica, exegese, é um trabalho literário. Então tem que ser um homem que tenha habilidades nesse campo, que goste disso. Um homem que desfrute de uma inteligência nesse campo. Homens são inteligentes em outras coisas, homens que são inteligentes para projetos de engenharia. E nunca vão se dar bem lidando com o texto, seja que texto for. Então, temos que reconhecer o valor desses homens, mas eles não podem exercer uma função de pastor-mestre. Então, isso aconteceu ao longo da minha vida, treinando homens que, no final, percebemos, olha, não dá para ele exercer essa função, ele vai exercer outra função no corpo de Cristo, mas não a função de um pastor. Isso é normal. Pastor, o senhor, desde o começo aqui, né, nos deu vários tópicos importantes e necessários para a vida na igreja, né? Para o ministério pastoral, liderança, como a gente está tocando aqui nesse último tema. Mas com relação à sua família, como é que, olhando para esse ministério longevo, né? 30 anos aí já para ser completos, como é que o senhor avalia assim a participação da sua família nesse processo como um todo? E olhando aí para esse pastor jovem, né? Que conselhos práticos nesse âmbito familiar e ministério, necessidades da igreja, necessidade de casa, como é que isso foi na sua vida e que conselho o senhor daria? Certo. Assim, primeira coisa, a sua esposa não é pastora. É a primeira coisa. A sua esposa não foi chamada para o ministério pastoral e nem investida na função pastoral. E nem deve ser. Nem deve ser. A sua esposa, ela pode ser pastora no lar. E é ali que ela vai exercer o ministério pastoral. Se ela fizer isso, já será uma grande ajuda para o seu ministério pessoal. A minha esposa Simone, ela é formada em teologia e letras. Ela se formou em teologia, no curso de licenciatura em teologia. Aliás, eu fui professor dela. E ela só se casou comigo porque, caso não se casasse, não ia ser aprovada na matéria. Então, ela teve que se casar, não teve muita opção. Mas, enfim, estou brincando aqui, né? Mas ela é uma senhora muito quieta, ela é muito tímida e ela não é uma pessoa de frente. Então, ela nunca assumiu a liderança de nada na igreja, eu dou graças a Deus por isso. Ela sempre muito discreta, sempre ali, sentada. Não que a esposa de pastor não possa ser líder das senhoras, por exemplo, mas ela nunca assumiu isso. Ela nunca assumiu e eu fiquei feliz por isso, porque isso me poupou de vários problemas. Mas ela sempre me dando muito amparo. Ela era a pessoa que tinha contato mais direto com nossas 3 filhas,
educando-as no caminho do Senhor. Quando ela engravidou e nasceu nossa primeira filha, ela pediu demissão do seu trabalho. Isso representou uma queda no nosso estilo de vida, porque ela trazia uma certa renda para casa, mas nós avaliamos a situação e achamos que era melhor ser mais pobres do que a nossa filha ser criada por pessoas que a gente não conhecia. E foi um grande acerto. Ela criou nossas filhas no temor do Senhor. Claro, eu ali junto com ela, mas ela sempre mais à frente, envolvida mais com as meninas, nossas 3 filhas. Nossas 3 filhas nasceram nessa igreja. A mais velha chegou lá com 8 meses, as outras 2 nasceram lá nessa igreja. E a Simone sempre, minha esposa, sempre as criou na disciplina e na admoestação do Senhor, porque ela é uma crente desde a adolescência. Minha esposa se converteu na adolescência. Ela é muito piedosa e ela muito zelosa dos devocionais dela, da vida cristã dela, do testemunho dela, graças a Deus. E ela criou minhas filhas assim, educou minhas filhas nos caminhos do Senhor. Minhas filhas, as 3 são crentes. A Isabela se converteu ainda criança. A Helena, minha filha do meio, se converteu na pré-adolescência. E a Sofia, mais nova, também se converteu na pré-adolescência. As 2 mais velhas são casadas, a mais nova é noiva, vai se casar ano que vem. E todas elas são crentes de bom testemunho. Elas passaram pela faculdade, pela universidade, incólumes. Uma delas fez USP. Uma delas fez a FEFELESH, a Faculdade de Letras da USP. É um bombardeio ideológico contínuo. Ela saiu de lá mais crente, incólume, como Daniel na Babilônia. Ela fortaleceu ali sua fé, nunca teve problemas nenhum, permaneceu firme e fiel, assim como a minha filha Helena e a minha filha Sofia. A oposição do contexto secular da escola e das amizades não influenciaram negativamente na vida cristã delas. Permaneceram firmes por causa da solidez que receberam em casa. Então, a nossa família, graças a Deus, pela bondade de Deus, é uma família alcançada pela graça salvadora. A minha esposa crente, minhas 3 filhas crentes, os meus 3 genros crentes também, crentes de verdade. Um deles é pastor, o outro é advogado, o outro é economista, o que é noivo é economista, e todos no caminho da verdade, homens de caráter, assim como minhas filhas. Deus nos abençoou muito. Eu sei que nem todos os pastores recebem essa bênção, não por culpa deles, mas por razões que nós não sabemos interpretar por quê. Por quê? Mas Deus na sua bondade me concedeu isso. Uma família cristã, integrada por pessoas de bom testemunho cristão, sérias, santas. E eu desfruto disso, graças a Deus. Ele me concedeu isso e o trabalho da minha esposa foi crucial na construção dessa família. Então, o outro componente aí desse momento era conselhos práticos que o senhor pudesse deixar nesse âmbito para um jovem pastor. E aí o senhor pode se imaginar naquele momento introdutório ali com as dificuldades, né, com a solidão no ministério, na liderança. Que conselhos práticos você daria para o pastor nesse cenário? Voltando para a família, né, pensando nesse... Ok. Eu diria para o pastor, se ele for solteiro, escolher uma esposa piedosa e santa, uma esposa que tenha uma postura equilibrada, seja uma mulher equilibrada em tudo, nas suas vestimentas, nas suas palavras, nas suas reações, nos momentos em que os excessos podem aparecer, por exemplo, nos momentos de tristeza, não seja uma pessoa que dê escândalos. Alguém equilibrado, comedido, mas uma mulher assim, uma mulher sábia que vai auxiliá-lo e contribuir para o ministério dele e para o lar. Então, escolha uma esposa assim. Se a sua esposa não é assim, avalie melhor se você deve continuar no ministério. Talvez seja melhor sair do ministério. Há pastores que saem do ministério quando percebem que a esposa não é uma mulher submissa, não é uma mulher equilibrada, não é uma mulher que tem as virtudes da mulher cristã, não é uma boa dona de casa, como diz Tito, que a esposa cristã deve ser uma boa dona de casa, que ama os filhos, que ama o marido, não é uma mulher virtuosa de Provérbios 31. Então, se é o caso, talvez o pastor tenha que avaliar a possibilidade de abandonar o ministério. Então, esse é um fator importante. É doloroso isso, mas eu já falei isso para alguns colegas. Eles falaram para mim sobre suas esposas e eu disse, você tem que sair do ministério.
até isso ser corrigido. Quando isso for corrigido, você volta. Então esse é um fator fundamental. Outro fator fundamental, o pastor jovem, estando no ministério, trabalhando ali, enfrentando problemas, deve perseverar. Deve perseverar, sabendo que o Senhor é o pastor da igreja, é o maior interessado no bem da igreja. Ele deve perseverar, mas não deve ser uma perseverança inerte. Não deve ser uma perseverança meramente do coração e da mente. Deve ser uma perseverança que age. Deve ser uma perseverança que ora e que age. Eu me lembro quando, certa vez, eu ia enfrentar o maior problema da igreja, um líder rebelde que era um demônio na igreja. E chegou o dia da igreja exortá-lo. E ele estaria lá para atacar a todos e a mim e a todos ali da igreja, e como um grande leão, um grande dragão, uma grande fera, se levantando contra o povo de Deus. E ele sabia fazer isso. Era um homem terrível, terrível demais, uma das piores figuras que eu já conheci na minha vida. E eu me lembro que na véspera dessa reunião terrível que teríamos para cumprir Mateus 18, eu me lembro que eu comecei a orar a Deus intensamente, eu não dormia a noite orando, Senhor, me ajude. Eu não sou um homem de conflitos, eu não sou um homem de atritos, eu não sei brigar, eu não sei fazer essas coisas, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, e orando. E levantei pela manhã, a reunião era de manhã, levantei pela manhã e orando, Senhor, me ajuda. E eu lembro que no caminho para o toalete, onde eu ia me preparar para me trocar de ir para a igreja, a voz do Senhor falou ao meu ouvido. Não que houve uma revelação especial, não. O Espírito Santo fez eu lembrar um versículo. Isso. Um versículo que está em Êxodo. Moisés diante do Mar Vermelho. E Deus falou assim para Moisés, por que clamas a mim? Ele disse isso para mim naquela hora, veio na minha mente isso. Por que clamas a mim? Tipo assim, Marcos, pare de orar, chega. Não é para orar mais. Pare de orar. Por que clamas a mim? E eu lembro do restante do versículo. Dize ao povo que marche. Marcos, pare de orar, marche. Meus irmãos, que estão me ouvindo agora, quando eu escutei essa voz do Espírito Santo recitando esse versículo no meu coração, meus irmãos, naquele dia, eu virei um guerreiro. Eu sabia que eu estava pronto para enfrentar todos os exércitos da terra. Todos. Eu não fui para a igreja naquele dia. Eu marchei para a igreja, revestido de um coração de aço. E eu fui. E levantei ali a minha voz. E o Senhor me usou naquele dia. E todos os nossos inimigos foram desbaratados naquela reunião. E saímos vitoriosos. Eu aprendi. O Senhor é o meu general. E Ele me repreendeu. Chega de orar. Já orou muito. Marche. E eu marchei. E Ele me deu a vitória pela sua graça. Então eu diria isso para esse jovem. Persevere, mas não seja uma perseverança passiva, só de oração. Haja com coragem. O Senhor é o pastor supremo da igreja. E Ele é o maior interessado nas suas vitórias. Se você está buscando a construção de uma igreja pura e santa, fundamentada na Escritura, Ele vai honrar o seu trabalho. Ele vai honrar, porque Ele é o maior interessado na manutenção da santidade, na integridade do seu povo. Ele vai estar com você, não importa se você é pequeno ou grande, não importa se você é fraco ou forte, corajoso ou não. Ele vai lhe dar um coração de aço, eu sei. Eu digo isso com cada célula do meu corpo, eu sei, porque eu vivi isso. Eu sei. É isso. Amém, pastor. Muito obrigado. Foi um tempo que está nos enriquecendo muito, né? Vamos continuar. Pastor, deixa eu lhe perguntar aqui, já a gente caminhando para o final. A gente já pegou aqui alguns conselhos, o senhor imaginando aqui esse cenário de um jovem pastor. A gente já tocou aqui de modo não só teórico, mas prático também, mas deixa eu fazer essa pergunta para a gente arrematar aqui.
Quais são os sinais de uma igreja que está realmente cumprindo a sua missão de anunciar o reino de Deus? Para não ficar preso em número de membros, poder aquisitivo e outras coisas dessa natureza, né? Então, quais são os sinais que o senhor poderia elencar aqui de uma igreja que está realmente cumprindo a sua missão? Eu acredito que a igreja que está cumprindo sua missão é uma igreja cujo testemunho é constante. É um testemunho verbal e um testemunho vivencial. Uma igreja assim está cumprindo o ID de Jesus. Porque o nosso testemunho não é só falar do Evangelho. É um testemunho que passa também pelo exemplo de vida. Então, uma igreja que está bem alimentada, uma igreja que está bem instruída, exortada dentro dos limites da palavra de Deus e que é integrada por crentes de verdade. O crente de verdade, ele acolhe a Escritura. Ele ama isso, ele quer isso. Ele não resiste a isso, é muito difícil ele resistir. Quando ele resiste, aí entra a disciplina. Mas isso não é constante. A disciplina eclesiástica acontece numa igreja, na minha igreja acontece a disciplina eclesiástica uma vez a cada 3, 4 anos. É raro. Não é todo domingo tem lá alguém sendo repreendido e expulso da igreja. Não, isso é eventual. Por quê? Porque os crentes, eles amam a palavra de Deus, eles querem obedecê-la. Eles gostam de ser admoestados e dizer, pastor, eu preciso corrigir isso na minha vida. Eles amam isso. São pessoas transformadas. São pessoas santificadas. Nós fomos chamados e eleitos em santificação de espírito. Senhor, isso significa alguma coisa ou não? Nós fomos eleitos em santificação de espírito. Então, ele santificou o seu povo. A igreja ouve. Então, essa igreja, ela vai viver de tal forma que a sua vida será uma proclamação. Agora, isso não basta. A proclamação da igreja não pode ser meramente uma proclamação vivencial, uma proclamação muda, uma proclamação que não tem palavras, ainda que essa proclamação seja importante. Mas a sua proclamação deve ser uma proclamação verbal também. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E a Bíblia diz que Deus aprove salvar os que creem pela loucura da pregação, 1 Coríntios 1, 21. Então, o crente, ele aprenderá, e a igreja dará elementos para ele fazer isso, aprenderá a testemunhar, a falar do Evangelho. Então, o que eu tenho feito na minha igreja atualmente é expor o livro de Atos nos domingos pela manhã. E expondo o livro de Atos, mostrar para os irmãos como os apóstolos evangelizavam. E extrair disso modelos para nós. E explicar para os irmãos que eles devem tentar, de alguma medida, reproduzir esse modelo em seus trabalhos, em suas escolas, em seus relacionamentos interpessoais, em suas famílias, enfim. E isso tem acontecido, os irmãos compartilham o evangelho com essas pessoas. E eu digo o seguinte, olha, no Novo Testamento é interessante. Os apóstolos evangelizavam alguém 2 ou 3 vezes. A pessoa não ouvia, eles diziam até logo. Não ficavam evangelizando a pessoa 5, 6 anos ali, batendo na cabeça e brigando, discutindo e falando. Nada disso. Não. Pregava 2 vezes no máximo. Não querem ouvir? Eu vou para aquele grupo agora. Vocês não querem ouvir, judeus? Não. Eu vou agora pregar para os gentios. Então, dá licença, saiam da frente, tem gente querendo escutar ali. E faziam isso. E eu oriento os irmãos nesse sentido. Olha, falem de Jesus para os seus amigos. Se eles não ouvirem numa ocasião ou 2, partam para outro. Não continue insistindo. Deixa que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Vocês não são Espírito Santo. Vocês falam ouvido. Vocês não falam coração. Falou ouvido 2 vezes? É o suficiente. 3 vezes? É o suficiente. Deixa o Espírito Santo agir. Talvez aquela pregação sua frutifique daqui 10 anos. Mas parta para outra pessoa e evangelize lá. Então nós temos tido isso na nossa igreja. Temos tido evangelismo em hospitais. Temos tido evangelismo de rua. Temos tido evangelismo especialmente via internet. Nós temos um programa de evangelização em que nós recortamos pedaços dos sermões dos pastores, pedaços evangelísticos, e divulgamos isso em todas as mídias sociais, todas, sem exceção. Nós temos um pastor, o pastor Thomas, que se dedica em tempo integral para isso, para publicar tudo nas mídias sociais e responder aos comentários e e-mails e mensagens que são mandadas, evangelizando as pessoas. Muita gente tem se convertido assim, no Brasil e no mundo. Agora estamos investindo em países de fala inglesa. E estamos, então, colocando legendas e traduções nas nossas mensagens evangelísticas, vídeos de 3 a 5 minutos de mensagens evangelísticas, e impulsionando
essas mensagens em algumas cidades específicas. Uma cidade na África do Sul, uma cidade na Irlanda, em Dublin, e uma cidade nos Estados Unidos, em Orlando, sempre com legendas nas mensagens. E com isso, então, divulgando o Evangelho de Jesus Cristo por meio disso. E incentivando os irmãos sempre a testemunharem de Jesus aos seus amigos, aos seus colegas no trabalho e aos seus familiares, nos termos que eu mencionei, seguindo o padrão dos apóstolos e não insistindo, mas pregando uma ou duas vezes e depois partindo para outras direções. E as coisas têm caminhado assim na nossa igreja. Por último, então, por último. Agora sim, para... Estou à disposição de vocês. Tá sendo bom, muito bom. Pastor, qual foi o maior erro que o senhor cometeu no ministério pastoral? E como Deus utilizou isso para ensinar ao senhor coisas que o senhor não aprendeu em livro? O maior erro que eu cometi no ministério pastoral, bom, cometi vários erros, né? Então, O maior. mas assim, Se eu puder acho, dizer. eu vou falar, eu falo, eu acho que os maiores erros, não um só, mas os maiores erros que eu cometi foi, em alguns momentos da minha vida, e eu não quero apresentar escusas aqui, eu assumo totalmente a culpa do que eu fiz. Em alguns momentos da minha vida, eu ter tratado a igreja com rigor excessivo. Eu ter ficado muito bravo e ter falado com muita dureza aos irmãos. Eu cometi esse erro algumas vezes no meu ministério. Não foram muitas, não, mas algumas vezes eu cometi esse erro. E isso me torturou demais. Me torturou demais porque aquela voz que eu mencionei, que vem ao ouvido da gente, né? Que é a voz da consciência energizada pela ação do Espírito Santo, ela é cruel, né? Ela tem uma doce crueldade, porque ela visa nos corrigir. E eu me lembro disso acontecer comigo, do Senhor dizer: você não pode falar assim com eles. Eles não são seus. Eu me lembro de uma vez em especial que eu fui muito severo, dei uma bronca muito dura, e tudo que eu disse era verdade. Não disse nenhuma mentira, não. Mas fui muito duro, bravo. E acabou o culto, eu saí pela lateral e fui embora, não falei com ninguém. Tenho até vergonha de falar isso. Morro de vergonha de falar isso. E quando eu saí, o Senhor falou assim para mim: eles não são seus, meus irmãos. Que dia. E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça a semana inteira. A semana inteira aquela voz: eles não são seus. Eles não são seus. Quando chegou sábado à noite, eu cheguei, olhei no calendário, ainda era terça. Não passava o tempo. E eu desesperado. Aí chegou o domingo, eu me levantei e falei: irmãos, eu tenho que pedir perdão para vocês. Chorei. Até hoje, quando eu lembro, eu fico... Vocês me desculpem. Obrigado, pastor. Obrigado por estar nos ensinando isso. Ai, me desculpem, por favor. Me desculpem, por favor. Obrigado. Aí, chorei, pedi perdão à igreja, né? Me perdoem. Eu não devia ter falado com vocês como eu falei. Mas o que foi mais lindo nesse dia foi que nesse dia a igreja me pastoreou. Inverteu. E os irmãos se levantaram, cada um que quis falar, e me consolaram, me disseram palavras amorosas de afeto, de respeito, de encorajamento. Foi maravilhoso aquilo para mim, né? Então, eu nunca mais esqueci esse episódio na minha vida. É isso. Ok, então, muito obrigado, pastor Márcio Greconato, por esse tempo. Obrigado, pastor Regivaldo, também, por poder organizar e proporcionar esse momento de aprendizado para a gente. Esse material vai ficar conosco, guardado com muito carinho. E é isso, pastor Regivaldo. Muito obrigado, pastor Marcos. Obrigado. Por compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, o que o senhor tem aprendido e transmitido para nós. Eu creio que vai ser grande bênção esse material aqui. Amém. Amém. Amém.
Eu que agradeço a oportunidade e quero deixar aqui um abraço apertado aos ouvintes, os que estão ouvindo agora e os que vão ouvir depois esse programa, e na expectativa de que o Espírito Santo use tudo isso para a santificação de vocês, a edificação de vocês e a glória do nosso Senhor. E para que tudo que foi dito aqui redunde num benefício maior para a Igreja de Cristo que peregrina neste mundo. É isso. Obrigado, queridos.